noite mais uma vez. Que a paz do nosso querido Mestre esteja conosco. Que a espiritualidade amiga desta casa nos auxilie no trabalho de hoje. O tema dessa noite é: fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fonte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Podeis reconhecê-lo pelo perfume de caridade que esparge ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a oferecendo por regra, porque ela é o reflexo mais puro do cristianismo. Com esta orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem é sempre necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradeçam a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. São uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Kardec traz, em nome dos Espíritos, uma máxima que se caracterizou como um fundamento do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Na época que Kardec trouxe essa máxima para o Espiritismo, existia uma rivalidade, vamos dizer assim, muito grande com os dogmas predominantes que se achavam donos do cristianismo. Só eles tinham a prerrogativa de falar em nome de Deus. Só eles tinham a prerrogativa de dizer que a sua casa era a casa bendita, aonde Deus podia fazer morada, e através das suas mãos, dos seus dogmas, dos seus procedimentos, eles seriam capazes de fazer com que o homem se conectasse com Deus. E diziam: fora da igreja não há salvação. Essa história é muito antiga, e a pessoa que disse isso começou a trabalhar por Jesus 50 anos depois do seu nascimento. Arrependeu-se amargamente de não ter conhecido Jesus. Foi um dos maiores discípulos de Jesus sem o ter conhecido pessoalmente. Trabalhou arduamente pela construção da sua igreja,
peregrinou pela Europa inteira, falando de Jesus e trazendo uma conversão em massa dos judeus, dos gentios, que estavam distantes da doutrina do único Deus e de um Deus de amor, porque eles pregavam um Deus que gostava de sangue, um Deus que gostava de castigos, quando não muitos deuses. E Paulo falava de uma nova doutrina, de um homem que falava de amor, de um Deus que, ao invés de punir, salvava, e de homens que tinham na sua pele as marcas do pecado. Dizia Paulo que o seu espírito estava liberto, mas o seu corpo não deixava seu espírito se libertar. E Paulo dizia que fora da igreja não havia salvação, querendo dizer que as pessoas que não se convertessem àqueles dogmas, àqueles preceitos, que não praticassem as leis que eram emanadas a partir dos ensinamentos de Jesus, não teriam como lograr o êxito de se libertar das suas vicissitudes da carne. Não havia a menor chance. E por isso ele dizia que a igreja era o sustentáculo da fé. Era preciso que as pessoas ouvissem aquelas coisas. E ele escrevia cartas, e as cartas de Paulo eram como leis, eram como artigos daquele código que virou um evangelho. Tanto que Lucas, quando traz o evangelho dele, todos dizem que Lucas na verdade trabalhava para Paulo. Paulo pediu ao seu médico pessoal, que era Lucas, para escrever as passagens de Jesus. E Lucas vai escrever não só o evangelho de Lucas, mas também Atos dos Apóstolos, falando um pouco do processo da conversão dos apóstolos em relação às doutrinas de Jesus. E quando Kardec diz isso, uma pessoa que nós conhecemos muito no movimento espírita vai dizer que se ele tivesse escrito que fora do espiritismo não haveria salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Muitas vezes a gente pensa que pelo fato da gente praticar alguns atos, de fazer algumas coisas, de às vezes até fazer orações, de estar dentro de um templo, isso nos coloca em contato direto com Deus. Para a conexão da espiritualidade, é como fazer uma ligação para alguém que está distante. Eu preciso pegar um aparelho, que é o meu corpo, a minha alma, e estabelecer uma conexão, que é aquele barulhinho da linha, e a partir daí, com o meu coração extremamente puro e tranquilo, eu faço uma conexão com a espiritualidade e eu converso com quem eu quiser. Basta que eu consiga fazer esta conexão. E quando Jesus ensinava os seus discípulos a orar, ele dizia que bastava trancar-se do seu quarto íntimo, fechar a porta do seu quarto interior. Não falava de um quarto físico, porque às vezes a gente fecha a porta do quarto e começa a pensar um monte de coisas, a pensar nos compromissos do dia a dia, e isso não nos conecta com a espiritualidade. É preciso fechar as portas do nosso mundo interior, é calar nossa voz interior, para podermos então criarmos uma conexão com Deus. Então, nesse momento, em casa ou em qualquer lugar, o nosso corpo é um templo, e paradoxalmente, Paulo também dizia que o corpo era o templo da alma, porque é através do corpo, é através das atitudes dos seres humanos que nós conseguimos verdadeiramente fazer a nossa transformação espiritual. A transformação do espírito, ela não acontece como um passe de mágica, nem como um ato divino. Ela é fruto de um trabalho árduo que é praticado por aqueles que vivem, por aqueles que estão encarnados nas suas dificuldades do corpo, nas suas vicissitudes, nas suas necessidades. É a partir dessa vivência que o espírito evolui. E é por isso que a prática de lidar comigo mesmo, a prática de lidar com o outro, é que faz a minha verdadeira profissão de fé.
A caridade, ela não é um ato ligado a nenhum código religioso. Ela não é nenhum ato que esteja ligado a um milagre, por exemplo, de Jesus, ou de Buda, ou de Krishna, de ninguém. A caridade, ela aparece como uma virtude que é chamada de virtude teologal. As virtudes teologais são três: a fé, a esperança e a caridade. E a caridade aparece no Espiritismo como um fundamento da reforma interior, como um termômetro que mostra se nós verdadeiramente estamos evoluindo ou não. O ato de ser caridoso, o ato de me colocar à disposição do outro, representa necessariamente um termômetro que vai dizer o quanto eu já avancei nas minhas liberdades individuais. E é por isso que dentro de uma doutrina que preza a evolução espiritual, a caridade assume um papel tão importante. Falando a respeito dos atos, o que são atos? Atos são coisas que eu faço. Eu chego ali na rua e dou um pedaço de pão. Ou eu chego ali, encontro uma pessoa e entrego uma moeda. Isso é um ato. Um ato, ele é desprovido às vezes de um propósito. Eu faço muitas vezes um ato para me livrar daquela pessoa que está me enchendo o saco. A pessoa está aqui atrás de mim: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Eu faço para ela não fazer mais isso comigo. Então isso é um ato. Isso é um ato e a gente pergunta: isso ajuda a pessoa? Ajuda. Sempre que a gente desenvolve uma atitude material em prol de alguém, a gente está fazendo um ato, e esse ato é bom para a pessoa que recebe. Mas para quem pratica o ato, isso é bom? Não necessariamente. Porque veja o seguinte: imagine que eu fiz um ato e fiquei olhando para os lados para dizer: olha como eu sou bonito, olha como eu sou bom, olha como eu sou caridoso e amigo. Eu estou, na verdade, fazendo o quê? Estou jogando flores para a minha vaidade. Eu estou jogando, na verdade, confete em mim mesmo. E Jesus dizia: esses já estão recebendo sua recompensa na terra. Porque quando os outros aplaudem, fazem aquilo que o ego queria, as pessoas já estão reconhecendo e ela já está recebendo o que ela queria: reconhecimento, admiração, respeito. E nós vivemos numa sociedade da aceitação, aonde os indivíduos são, todos nós somos, voltados para sermos aceitos uns pelos outros. Então tudo o que nós fazemos é no sentido das pessoas nos aceitarem. Se nós vestimos uma roupa, se nós andamos em tal lugar, se nós agimos de determinada maneira, é porque nós queremos, no fundo, que as pessoas nos aceitem. E assim nós criamos nossas máscaras, nossas fantasias, nossas personagens, para atuarmos no meio e sermos aceitos, termos engajamento. Isso é uma atitude primitiva do ser, porque antigamente nós precisávamos um do outro para as necessidades da sobrevivência. E a confiança, a credibilidade, o respeito passaram a ser sentimentos importantes para que esse grupo se mantivesse unido. E por isso temos tanta necessidade de sermos aceitos. O medo de sermos excluídos de um grupo nos faz entrar em desespero quando alguém nos pega fazendo algo que é contrário àquilo que seria esperado de nós. Então isso causa uma dor profunda. Os atos, eles simplesmente constituem em coisas. Eles não têm por si um valor, porque eles estão destituídos muitas vezes, como disse, de um propósito. Mas isso é diferente um pouco desta atitude. A atitude, ela é diferente do ato, porque a atitude pressupõe vontade, a atitude pressupõe sentimento, a atitude pressupõe uma energia que me leva a fazer aquilo daquela maneira. Muitas vezes a atitude, ela está desprovida de um interesse de retorno. Eu não sei fazer de outro jeito. Se eu ando na rua e faço tal e qual coisa, não é para as pessoas me olharem, jogarem confete em mim, é porque eu não sei fazer de outro jeito.
é o meu jeito de ser, é a minha essência. É por isso que eu digo que o transporte, ele é feito dessa maneira. E quando os mensageiros escrevem as mensagens de Jesus e falam sobre o tal do juízo final, eles vêm dizer o seguinte, que um dia Jesus, montado em sua glória, descerá em uma nuvem, cercada de anjos por todos os lados, e vai dizer: aqueles que estão à sua direita serão as suas ovelhas, e ele vai falar para eles: filhos bons e justos, que bom que vocês fizeram bem, atenderam-me quando eu tive frio, sede, necessidades, fome e doença. E vai dizer para os que estão à esquerda: filhos ingratos, que me abandonaram quando eu tive fome, frio, necessidades especiais. E os bons vão perguntar a ele: quando foi que eu fiz isso por você? Então quem fez o bem não sabe que fez o bem, porque Jesus vai dizer: quando você fez pelos pequeninos, foi a mim que você fez. E quando os maus dizem assim: mas quando foi que eu não fiz isso por você? Ou seja, os maus também não têm consciência do mal que fazem, porque muitas vezes o mal, ele não é, como o texto nos traz, um ato em si que prejudica necessariamente alguém, mas um ato pode ser uma omissão. O não fazer o bem em si é um mal, porque eu poderia fazer o bem, porque eu não fiz. O que me impediu de ajudar aquela pessoa? O que me impediu de fazer o bem? Nada, eu simplesmente não quis fazer. Então a omissão, ela é contrária a uma atitude proativa de fazer o bem. Se colocar sempre à disposição, se colocar sempre disponível para fazer o bem, isso é uma coisa legal, isso é uma coisa bacana, que mostra o quanto o espírito já evoluiu. Enquanto nós estivermos procurando fazer firulas para sermos enfeitados, nós só estamos ainda na fase do aprendizado, porque Joana de Ângeles diz que os atos vão formando hábitos, e os hábitos são uma segunda natureza em nossa natureza. É como se a repetição daqueles atos fosse criando um costume, uma coisa assim que eu vou me acostumando com isso, e um dia, 50 anos depois, eu não sei fazer de outro jeito, porque eu aprendi a fazer. Então o aprendiz, para fazer, ele precisa desenvolver o ato, ele precisa do ato para fazer. Aí vocês dizem assim: ah, então quer dizer que eu só posso fazer a caridade quando eu já estiver com minha alma pura? Não, porque é justamente fazendo, mesmo querendo receber confetes, mesmo querendo, façam, porque essa é a forma de nós aprendermos. E um exemplo disso é o amor. O amor, nós aprendemos a amar quando nós nos apaixonamos por alguém. Nós criamos uma paixão, e a partir daí dessa paixão eu vou experimentando o amor, e é legal, dura pouquinho, mas é legal. Depois eu me apaixono de novo, e é legal de novo, e o espírito vai sentindo a necessidade desse amar sempre, e ele vai criando essa conjunção de coisas e vai dizendo: como é bom amar, como é bom amar. E uma hora ele começa a amar sem ter paixão, e esse amor sem paixão é o amor que Jesus nos ensinou a amar. É um amor que eu não preciso da necessidade do outro do ponto de vista físico, eu preciso do outro do ponto de vista da minha necessidade de estar com o outro, simplesmente, que pode ser alguém que eu não conheço, pode ser alguém que eu nunca vi na vida. Certa feita, em Pedro Leopoldo, Chico Xavier está no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e ele chega lá e é chamado, porque houve um acidente na ponte do trem. Um cego caiu de uma altura de mais ou menos 4 metros nessa ponte. Imagina um cego caindo de uma ponte, deve ser uma coisa terrível. Ele não sabe o que está acontecendo com ele, não pode nem botar uma mão para se proteger. Foi um estrago. Chico Xavier chega e encontra aquele homem botando sangue pela boca, sangue pelo nariz, em todos os lugares, aluga uma maca e leva esse homem para um hospital, na verdade para a sua casa, e começa a tratar desse ferido. Mas ele trabalhava,
Ele tinha as necessidades do dia a dia, porque ele era funcionário público, e aí ele não tinha como cuidar dessa pessoa durante o dia. E ele fez um chamado na cidade. Ele saiu procurando quem queria ajudar aquele pobre coitado durante o dia, porque à noite, quando ele chegasse em casa, ele faria esse trabalho. Muito bem. Fez, não aparecia ninguém. Um belo dia, entram pela casa dele 3 meretrizes e vão se colocar a ajudar ele. No início do século XX, vocês podem imaginar uma cidade pequena do interior, qual seria o valor de uma meretriz? Elas entraram desconfiadas, cheias de culpa, cheias de medo. Entraram achando assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que audácia minha entrar na casa de um homem desse, que só fala de Jesus, e eu estou aqui agora me colocando numa condição de ser ajudante desse homem. Que coisa! E Chico então vai sorrir para essas 3 moças. Elas vão dizer: nós podemos ajudar? Claro que vocês podem ajudar. E elas vão ajudar. Durante o dia elas trabalham de noite, durante o dia elas se desvelavam com esse cego doente e faziam tudo por ele, para que ele não faltasse nada, comida, água, trocar os curativos, etc. E à noite Chico ficava com esse doente. Passados 30 dias depois, este cego se recupera, ao ponto de poder voltar a viver a sua vida. Chico e as 3 meninas vão fazer um evangelho em casa, e é muito choro, é muita emoção que rola nesse momento. As 3, quando terminam a oração, viram para Chico e dizem: Chico, nós entramos nesta casa para ajudar alguém, mas no fundo, nós é que fomos ajudadas. Não queremos mais voltar para o lugar de onde viemos. E as 3, uma desencarnou pouco tempo depois, e as outras 2, uma se transformou em enfermeira, se formou, virou enfermeira, constituiu família, e a outra virou dona de casa, constituiu família, teve filhos e não voltaram mais para a vida que tinham. Muitas vezes a gente faz uma coisa achando que vai ajudar alguém, que vai ser ruim para a gente, que a gente vai ter sacrifício, que vai tirar um pedaço de nós. E quando a gente começa, a gente vê que o maior necessitado éramos nós. Nós precisávamos daquele momento, de estarmos diante do outro, experimentar se dar. É uma sensação diferente, porque a gente tem medo de se dar. A gente tem medo porque nós temos nossas resistências. O que vão pensar de mim? O que vão dizer se eu de repente ultrapassar os limites dos meus comportamentos? E na verdade nós estamos falando de quantas pessoas estão na vida precisando simplesmente de um olhar, de um sorriso, de um abraço, de um gesto sincero de carinho. Quantas não são as pessoas que estão nessa situação agora? O que custa dar um abraço em alguém? O que custa dar um sorriso? Nada. Nós somos os maiores beneficiados com isso. Muito bem. Tênis de barata. Excelente. Exclui essas baratas das nossas caridades. Para desenvolver um processo de transformação, antes de mais nada é preciso ter fé. Porque a fé é o que dá significado às nossas vidas. Aí vocês podem dizer: mas assim, Paulo, você está falando que a fé é uma coisa que me coloca numa dependência de uma religião ou de um Deus que vai transformar a minha vida. Não. O simples fato de crer em algo que está além de mim e que está conectado comigo nas minhas necessidades me faz necessariamente ter motivação para melhorar. Imagine que uma pessoa seja dito para ela: você não tem valor, você não vale nada, você é isso, você é... Essa pessoa tem motivação para quê?
para se destruir, para se automutilar, para ter culpa, para se sentir mal. Mas se essa pessoa ao mesmo tempo olha para frente e, apesar de todo o ambiente nebuloso, ele vê um sol brilhando lá na frente, ele vai dizer: eu quero aquele sol. E aí aquele sol está na minha estrada, ela não está numa situação que eu não posso ter, está na minha estrada, então eu posso chegar nesse sol. Só o fato de eu dizer que eu tenho uma possibilidade de crescer, isso já me transforma em um outro ser. Eu acordo de manhã dizendo: será que é hoje que eu vou estar com o meu sol? Será que é hoje que eu vou conseguir atingir aquele lugar e sair da minha sombra? Será que os meus passos serão largos o suficientes para eu poder chegar nesse lugar? Isso é motivação de vida, é propósito de vida. E a fé, ela nos constitui dentro desse patamar. E quando Jesus caminhava com os seus discípulos, certa vez, eles tinham os sacerdotes do templo, eles tinham duas classes de sacerdotes: os saduceus, que eram aqueles que pregavam a lei para os mais abastados, né, os mais ricos, os mais inteligentes da classe, e os fariseus, que eram que trabalhavam mais nas classes populares, vamos dizer assim, aqueles que praticavam mais a liturgia do povo. Os saduceus eram mais espertos e chegaram para Jesus e disseram: mestre, você que é mensageiro de Deus e que faz todas essas coisas, e quem faz essas coisas tem que ser mandado por Deus, não tem como não ser. Me diga aí, é justo pagar o dízimo a César? Aí Jesus vai olhar e vai pensar: se eu disser que é justo pagar o dízimo a César, eu estou dizendo que não é justo pagar o dízimo ao templo. E naquele momento era importante pagar o dízimo ao templo. Era muito importante, porque os romanos permitiam a que os judeus fizessem as suas pregações religiosas, contanto que pagasse os impostos. Então, se Jesus dissesse: pague ao templo ou pague a César, de um lado ou de outro, ele estaria contrariando uma lei de César ou uma lei do templo. Se ele não caísse nas mãos dos romanos, caía nas mãos dos judeus. E aí ele vai dizer o seguinte: me dê uma moeda. Aí eles dão uma moeda. Ele joga a moeda para cima e diz assim: o que está escrito aqui na moeda? De quem é esse retrato? Aí eles vão dizer: de César. Então você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Os saduceus não tinham o que dizer, ele não falou nada, ele não disse que era para dar nenhum para outro, só disse que era para distribuir corretamente. O certo era fazer para um e para o outro. E aí os saduceus ficam calados, mas os fariseus não desistem e vão dizer: mestre, então me diga, qual é o primeiro mandamento, ou o mais importante mandamento? E Jesus, ao invés de falar dos seus mandamentos de amor, de fraternidade, de alegria, ele vai falar dos mandamentos que estavam no Velho Testamento. Ele vai buscar coisas que já haviam sido colocadas há muito tempo, que já haviam sido ditas, que já estavam no conhecimento e eles repetiam muitas vezes. Ele vai dizer, conforme está escrito: amai a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, de todo o seu coração. Isso está escrito no Velho Testamento. E ele vai dizer: e desta lei sai outra, depende outra, que é igual a essa: amai ao próximo como a ti mesmo. Nessas duas leis estão todas as leis e todos os profetas. De uma simplicidade enorme. Se nós não acreditarmos em Deus, vamos acreditar em nós? Se nós acreditamos em Deus e acreditamos na possibilidade de Deus estar em nós, não seria muito melhor dizer: se Deus está em mim e eu sou capaz de me transformar a partir desta minha chama divina, isso tem motivo para me dar alegria? Jesus dizia: vós sois deuses, se tiverdes fé ou se quiser, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais.
Isso é mais do que suficiente para a gente ter motivação para acordar de manhã e dizer: minha vida pode ser melhor. Fé, portanto, é algo extremamente importante no processo da transformação. Acreditar que somos espíritos, que tudo que a gente faz na Terra faz um sentido especial da evolução e do crescimento. Então, se eu acredito num propósito evolutivo da minha consciência, por que não me motivar, me movimentar para crescer, para melhorar, para desenvolver? Por que não? Eu preciso fazer isso. É da minha natureza fazer este crescimento. A esperança, ela nasce da fé, porque eu preciso acreditar em mim. Eu preciso acreditar que o meu mundo vai mudar. Não basta simplesmente saber Deus existe. Eu preciso saber que Ele vai transformar minha vida. A partir do momento que Ele vai transformar minha vida, eu vou ser capaz de crescer com Ele. A esperança me traz a possibilidade de acreditar no dia de amanhã. A fé me constitui em força. A esperança é uma expectativa de como usar esta força para me transformar. Portanto, eu tenho que acreditar mesmo. Eu tenho que acreditar no mundo melhor. Eu tenho que acreditar que o nosso mundo é capaz de se transformar conforme nos dizem os Espíritos que Ele está passando por esse momento. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que as pessoas são boas, que a natureza das pessoas é de crescimento. Eu preciso ter esperança num futuro melhor. A partir do momento em que eu constituo a minha esperança, eu vou formar o meu aspecto de caridade. Essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, são aquelas que se colocaram ao pé de Jesus quando Ele estava na cruz. E uma delas disse: Senhor, me desculpe, eu não pude fazê-los acreditar. Eu não pude fazê-los entender a grandeza e o significado das tuas palavras. Eu sou a fé. Aí vem a esperança e diz: Senhor, me desculpe, porque eu não fiz com que eles vissem um futuro melhor, que eles enxergassem o sol que pode nascer quando as consciências estão em paz, os corações estão anelados no amor. Me perdoe, eu sou a esperança. E no final aparece aquela outra senhora, aquela dama que diz: Senhor, me desculpe, porque eu não fiz com que os corações fossem capazes de perdoar, que os corações fossem capazes de entender a linguagem do amor e se colocassem uns aos outros em harmonia para a construção desse mundo que você tanto quis fazer. Eu sou a caridade. A fé, a esperança e a caridade, no momento da morte de Jesus, entregam as suas armas aos pés daquela cruz, como se um futuro negro pairasse sobre a humanidade e fosse dizer simplesmente: olha, nós não temos mais salvação. Mas Jesus sorria e dizia: perdoai o Pai, perdoai os pais, eles não sabem o que fazem. Porque realmente, ao destruir Jesus, eles o construíram. Ao destruir na cruz aquele homem e colocar a fé, esperança e caridade ali embaixo dos joelhos, eles estavam na verdade dando força à crença de que o futuro pode ser melhor, de que nós temos a possibilidade de acreditar, de crer no amor e na fraternidade dos homens. No final, surge um sentimento que diferenciou Jesus de todos os outros homens daquela época. Os judeus, eles não queriam que houvesse interferência na sua vida. Roma permitia que eles fizessem a sua vida, contanto que pagassem a eles e matassem um boi e um carneiro 2 vezes por dia em homenagem ao imperador. Mas, por outro lado, existiam aqueles salvadores da humanidade que queriam libertar Israel, que queriam libertar o povo judeu do jugo dos romanos. Eram libertadores soldados que usavam armas e tal. Jesus não fazia isso. Jesus era um soldado do amor. Ele pregava sempre essa palavra para dizer que se não houver amor dentro dos corações, se não houver essa pureza dentro da alma das pessoas, nós não conseguimos fazer essa transposição do reino de Deus que Ele tanto nos ofertou. Ele dizia: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se nós estivermos com o nosso coração vazio, estaremos em contato com Deus. Essa era a proposta de Jesus.
dentro dessa missão de nos tornar uma rede unificada de pessoas, de almas aneladas no bem, o amor é o elemento que nos une. O amor é o cimento que faz com que uma pessoa se grude na outra, do ponto de vista da essência, da vivência, da espiritualidade, para todo sempre, na família universal que nós somos, na família espiritual que nós somos. Ter essa essência do amor, construir o amor em nossas vidas é fundamental. E uma coisa interessante com relação aos corpos que nós temos: quando nós nos apaixonamos, conforme eu disse, nós criamos esse hábito de amar, e vamos amando, desamando, amando de novo e desamando. Mas existe um amor que a humanidade experimenta, e esse amor, ele dura mais, ele dura uma vida e muito mais. É o amor da mãe. O amor da mãe, ele é um amor, é um sublime amor. É um amor que vem como uma cereja no bolo. 2 minutos. Uma cerejinha no bolo. Porque depois de tanto amar e desamar, eu agora aprendo a amar sem desamar. Esse amor que a mãe é capaz de dar uma vida para o filho, que é capaz de colocar-se num caminho de sacrifício, sacrificar sua própria existência pela felicidade do filho, esse amor é o amor aprendizado. Muitas vezes nós precisamos de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 1000 experiências como mulheres para aprender esse amor. A finalidade, uma das finalidades primeiras do Espírito, quando se diz por que o Espírito vem como homem e como mulher? Como mulher, por exemplo, para aprender a maternidade, que é o ato sublime do amar. Então o corpo ensina o Espírito a amar, pelas suas experiências. Então o amor é algo que se pratica. Praticar o amor não é ter namorados ou ter namoradas, é se colocar com o coração puro diante do outro, sem julgamento, sem nenhum tipo de menos-valia, colocar as suas mãos a serviço do outro, como Jesus explicou na parábola do bom samaritano, daquele homem que socorre o homem do caminho. Então, se nós encontramos esse cimento dentro da fé, dentro da esperança, e temos o amor, o que nos falta mais? Lá no texto, a gente vai ver que quando a pessoa tem o amor e a caridade, aquelas ofensas que tanto nos agridem, que tanto nos magoam, já não tem mais aquele significado, porque a minha tradução daquilo não é mais aquela pessoa está querendo me machucar. Não, coitada, essa pessoa está precisando de mim, ela está precisando da minha paciência. E Jesus dizia: não crie nenhum tipo de oposição ao mal. Se alguém lhe ferir uma face, dê a outra. Ou seja, se coloque nessa posição de amor. E quem fez isso nesse século passado, para não parecer que tudo aconteceu na Palestina lá no ano 0, foi Gandhi. Gandhi, quando liberta 800 milhões de pessoas na Índia, ele está fazendo isso sem disparar um único tiro. Quando as pessoas vinham com armas, ele ia com as mãos desarmadas e apanhavam muito. E voltavam para casa apanhados. Ele era preso várias vezes. E ele saía da cadeia, ele dizia: na cadeia é bom que eu descanso, apanho menos. Mas ele ia para a rua. E os seus também iam para a rua. E quando os seus faziam alguma coisa que não era de paz, aí ele fazia greve de fome, fazia um monte de coisa. Então, esse amor é o que nós precisamos praticar nesta nossa vida. A caridade, segundo a doutrina espírita, é o conjunto de 3 coisas: indulgência, perdão e benevolência. Eu tenho indulgência quando eu estou sendo caridoso, no sentido de acolher aquelas pessoas, suas diferenças. Eu estou sendo benevolente quando eu aceito as pessoas como elas são. E eu estou sendo capaz de perdoar, de me dar, quando eu sou capaz de esquecer tudo aquilo que me fizeram. No momento em que eu perdoo, que eu sou benevolente e sou indulgente, eu estou praticando a caridade. E na questão 886 está ali qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos vão responder: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Na carta aos Coríntios,
Paulo dizia: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tira. Quando ele diz isso, ele está dizendo o quê? Se eu fosse capaz de falar com a linguagem de um anjo, palavras que um anjo diria, se eu fosse capaz de falar as coisas que Deus falaria, mas se eu não tivesse a caridade na minha vida, eu seria como um metal que soa. O metal é inerte, é morto. O metal não tem sentimento. Um sino, é só bater no sino, eles fazem um barulho. Ele diz que seria apenas barulho, som, palavras soltas no vento. É preciso viver. E essas nossas conjunções que nós vivemos hoje, refletir sobre o nosso processo de transformação, não é para a gente virar moderninho, não é para a gente virar zen, é para nós conseguirmos trazer amor para o nosso coração, vivermos em paz uns com os outros. Essa é a palavra e a proposta que nos traz o Evangelho. Em primeiro lugar, caridade para consigo mesmo, porque não adianta nós maltratarmos a pessoa que somos, se não tivermos a preocupação o cuidado com o nosso processo evolutivo de crescimento, perdoar as nossas próprias ofensas, nós perdoarmos os nossos erros, nos auto-amarmos. Como é que nós vamos conseguir crescer, dar amor, se não há amor dentro do meu coração? Eu preciso me encher de amor para dar amor a quem quer que seja. A partir daí, eu tenho caridade para comigo, indulgência para comigo, benevolência para comigo e perdão. Caridade comigo, para depois, caridade para com os outros. E olha o que esse nosso querido amigo nos diz: sermos bons uns com os outros e com nós próprios, ajudarmos a viver, ajudarmos-nos a viver, eis a verdadeira caridade. Todos se ajudam, se autoajudam. É um processo de crescimento de todos. Quando Jesus dizia que nem uma ovelha do seu pai vai se perder, ele estava dizendo exatamente isto, que não adianta haver o crescimento isolado de uma parte da população se o restante ainda não se desenvolver. Essa parte que já se desenvolveu precisa se envolver com aquela que ainda não se desenvolveu, para que todos nós possamos crescer juntos. A psicosfera do planeta Terra, essa aura que cerca o planeta, ela só se vai modificar quando a população se modificar. Quando os espíritos que estão encarnados na Terra passarem a pensar de forma diferente, aí nós vamos ter uma transformação do planeta verdadeiramente. Somos nós os construtores desta transformação. Não são espíritos, não são santos nem deuses que vão transformar a terra. São os homens que habitam nela, a partir do seu processo de transformação de consciência e de coração. Um dia, moravam dois velhinhos numa casa e eles se amavam muito. Eles tinham uma vivência assim, simbiótica. Uma vela caiu em cima da cortina e a casa começou a pegar fogo. O velho ficou desesperado e, sabendo que a sua esposa estava lá dentro da casa, ele correu para tirar ela lá de dentro. Conseguiu tirar. Os dois saíram feridos, muito feridos, da casa. Foram para o hospital. Passados 5 dias, este velho foi visitar a sua esposa no leito e disse para ela: amor, eu estou cego, eu fiquei cego por este incêndio, não posso mais lhe ver, mas não se preocupe, porque eu tenho guardado de você a imagem do seu rosto mais perfeito. E toda vez que eu ouvir sua voz, é esse o rosto que virá na minha mente. A sua esposa está deitada na cama, completamente transformada pelas queimaduras.
o seu rosto está deformado, o seu corpo está deformado, o seu marido não pode mais vê-la, termina sendo quase que uma graça. Eles vão conviver com esta situação durante mais 20 anos. Durante 20 anos eles vivem nessa situação. Um belo dia, a sua esposa desencarna e ele vai ao enterro. Ao chegar junto do caixão, ele está sem os seus costumeiros óculos escuros. Olha para o caixão, toca em sua esposa e diz: realmente, como você é linda, como eu fui apaixonado por você. E as pessoas que estão em volta daquele caixão não entendem nada. Milagre? Ele ficou bom? Ele não era cego? Na verdade, não. Eu não era cego. Eu apenas me fiz de cego para que ela não sentisse vergonha de mim. Isso é caridade. É uma caridade que não tem tamanho. Uma pessoa que por amor coloca a sua vida limitada para satisfazer aquele outro que precisa dela. Sem amor, nós não temos caridade. Sem caridade, nós não temos salvação. Que assim seja, meus irmãos.